Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que possamos nesse momento estar louvando ao nosso Deus, mesmo que juntos apenas em espírito, mas que nosso louvor chegue aos céus. E essa música diz que o nosso Deus é poderoso. Você crê nisso? Que Ele é poderoso na sua vida? Eu creio nisso. Vamos declarar. Declare junto com a gente. O nosso Deus é poderoso. Olá, meus queridos irmãos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Com nós aqui tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Deixa eu me apresentar primeiro. Creio que nós não nos conhecemos, talvez de alguma Bienal. Me chamo Diogo Colognese, sou casado com a Sofia Sebem, sou filho de Bento Gonçalves, da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, e já faz desde 2018, então, que estou aqui servindo ao nosso Senhor como pastor, como obreiro na Aliança de Farroupilha. Então, hoje,
nós residimos aqui em Farroupilha. Quero agradecer ao Roberto a oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, né? Nesses momentos nos quais nós estamos todos juntos aí passando. Meus queridos, a mensagem de hoje, o tema é: Deus é especialista em restauração, né? O nosso Deus é especialista em restauração. O texto, ele está lá em Oséias 14, por favor, então, junto comigo, abra a sua Bíblia em Oséias 14, os profetas menores. Eu vou ler na tradução NVI, eu acredito que vocês também a tenham, né? Um versículo depois adiante eu vou ler na NAA. Oséias, capítulo 14, nós vamos do verso 1 ao verso 9. Antes da leitura, eu gostaria de convidá-los a orarmos. Amado Deus, Senhor Jesus, eu quero, Pai, neste momento, te agradecer, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra, pela exposição da Tua Palavra, Senhor Deus. Nós somos gratos, Senhor Jesus, pelo Deus maravilhoso que Tu és, Pai, pelo único Salvador, Senhor Jesus. O Senhor Deus nos deixou a Tua Palavra, Senhor, palavra viva, eficaz, Senhor Deus, que transforma as nossas vidas, Deus. E nós te pedimos, amado Deus, que neste momento, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito venha ao nosso encontro, Pai, transformando a nossa vida, Pai, mediante a exposição das Sagradas Escrituras, Pai. Nós cremos, Pai, nós cremos no poder do Espírito Santo, Jesus. Nós cremos, Senhor Deus, no Teu nome, Senhor Jesus, ao qual nós oramos e clamamos, Senhor. Venha até nós e transforme a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vamos à leitura, então. Oséias 14, versículo 1 ao 9. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia receba-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos: nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano. Aprofundará suas raízes e seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o do cedro do Líbano. Os que habitam a sua sombra voltarão. Até aqui a leitura. Infelizmente, gente, como nós temos a facilidade de quebrar os nossos vínculos. Nós vivemos, podemos dizer, numa geração onde que tudo é descartável, né? Então não existe mais restauração. Tudo é usado e descartado. E eu não falo só de objetos. Quando nós olhamos para as nossas relações, né, pessoais, as nossas amizades, parece que sempre tem alguma amizade que precisa ser restaurada. Quando nós olhamos para os nossos ambientes de trabalho, de estudo, sempre tem alguém com o qual nós precisamos restaurar o nosso vínculo. Quando nós vamos, então, para as nossas famílias, né? Sempre, todas as famílias, em geral, têm uma história onde alguém brigou com o tio, pai com filho, filho com pai, entre irmãos, aonde é necessário ocorrer a restauração. Nós temos a facilidade de quebrar,
né, os nossos vínculos, de quebrar a nossa relação. E olhando assim com Deus, não é diferente. Da mesma forma, eu e você, nós temos a facilidade de quebrar o nosso relacionamento com Deus. Então, dito isso como introdução, né? Eu quero te deixar uma pergunta. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Ele precisa ser restaurado? Ele precisa de uma restauração? Né? Gostaria que você, nesse estudo, lembrasse dos seus primeiros dias como cristão, né? Dos seus primeiros dias, quando você tinha aquela paixão dentro do seu coração e que por vezes, né, por causa do tempo da nossa caminhada, ela é esfriada, muitas vezes pelo pecado, né? E agora essa situação que nós vivemos de pandemia, também o nosso relacionamento com Deus, em muitos casos, a gente vê que ele tem sido abalado, né? Ele tem sido esfriado. Então, o nosso foco ele vai ser aqui o final do ministério do profeta Oséias. A situação é que o povo já vivia uma situação difícil. Havia então a separação, dois reinos, o reino do norte, o reino do sul. E o profeta Oséias, ele foi então o profeta do reino de Israel, certo? O primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês, ele está no versículo 1. Por favor, vamos à leitura de novo. Presta atenção comigo. 1a. Volta, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Volta, ó Israel. O próprio Deus, na situação aqui do profeta Oséias, se você precisa, então, dar um pause no vídeo e faça a leitura de todo o livro, né, do profeta Oséias, para você recordar a história do profeta. Ele foi casado com uma mulher adúltera, ele foi traído várias vezes, e Deus sempre chama ele para de novo tomar a esposa. E essa é uma representação do nosso coração, né? Nós somos aquela mulher adúltera. Nós constantemente traímos a Deus espiritualmente. No versículo 1 aqui do capítulo 14, então Deus, ele chama o povo de volta, volta a Israel, o Deus que foi traído, ele toma então a iniciativa para chamar o povo de volta. Era o profeta que ia atrás da sua esposa. E da mesma forma, Deus vem ao nosso encontro e ele nos chama de volta. E Jesus não é diferente. Jesus ele vem humildemente e nos convida para a gente voltar para ele. Para a gente poder, então, restaurar o nosso relacionamento com Deus. Efésios 2:1 diz, né? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecado, nas quais costumavam a viver quando seguiam, né, a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Então Jesus ele vem até nós e ele nos chama para ele. Para ele. Interessante a gente pensar. Jesus, aquele que nós não somos dignos, né, nem de atar as sandálias, ele vem ao meu e ao seu encontro e nos chama para ter um relacionamento, para restaurar então esse relacionamento. E é interessante a gente pensar em todo o amor que Jesus demonstrou para mim e para você. Né? Todo o amor que Jesus teve, né, no seu sacrifício, todo o sacrifício, toda a humilhação. E mesmo assim nós sabemos de tudo isso, né? Nós estamos cansados de saber do quão grande é o amor de Deus por nós, pela sua igreja, e mesmo assim nós constantemente quebramos o nosso relacionamento, nos afastamos da presença de Deus, esfriamos espiritualmente. Olha só, em Oséias 11:7, o que diz? Lê na sua Bíblia aí, por favor.
O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum exultam. Então, o livro de Oséias, ele destaca a situação do povo, que habitualmente se virava para o caminho errado, virava as costas para Deus. Era um povo decidido a se desviar, né? Então, é interessante que nós não somos diferentes daquele povo. Nós muitas vezes parece que estamos decididos a nos desviar dos caminhos do Senhor. Olha o capítulo 5, verso 4, por favor. Capítulo 5, versos 4. Suas ações não lhes permitem voltar ao seu Deus. Há um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. Então, não que exista o espírito de prostituição, né? Que se refere à situação, ao símbolo de Oséias e Gomer, né? Então, é isso, né? As nossas ações, né, não permitem que nós nos voltemos para Deus. Então, muitas vezes, a maneira pela qual nós vivemos, ela pode até parecer, gente, correta, né? Ela pode até parecer louvável, assim, digamos, para a nossa cultura, né? Para a sociedade. Hoje mesmo eu estava voltando, né, da Aliança para casa, estava voltando a pé e conversando com uma jovem, né? E nós estávamos conversando sobre uma situação e ela me diz, mas Diogo, a minha prática é algo que eu sinto no coração, é algo bonito, é algo que aceito por todo mundo, é um sentimento bom. E eu até sei que as Escrituras, né, que a palavra de Deus condena. Mas quando Deus olhar para o meu coração, para o meu sentimento, ele vai ver que isso é uma coisa normal e Deus vai entender. Não é assim, né, minha gente? Não é. Então, muitas vezes o que nós estamos praticando, a maneira com a qual nós estamos vivendo, por mais que ela possa ser aceita pela sociedade, aceita pela cultura, ser até elogiada pelo mundo, não é a maneira que agrade a Deus. E essa é a questão. O que eu estou vivendo, a forma que eu estou vivendo hoje, né? O meu relacionamento com Deus está realmente agradando a Deus? Está realmente agradando a Deus? Isso nos leva ao segundo ponto. Quem Deus chama? Quem Deus está chamando, né? Olha comigo o versículo, capítulo 14, versículo 1b. Olha só. Versículo 1a. Continuaremos ainda no mesmo versículo. Volta, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Deus, ele está chamando o próprio povo para ele. Israel tinha se desviado de Deus, pegado caminhos perigosos, atalhos, estava se envolvendo com alianças, com outras nações estrangeiras, prostrando-se diante de ídolos pagões, né? A confiança do povo estava no quê? Nas alianças políticas. Estava nos ídolos e eles tinham desviado o foco de Deus. Por isso agora Deus está convocando o povo dele a se voltar para ele com urgência. Então Deus está chamando-os da própria casa. Deus está chamando o seu povo. Deus está chamando o povo escolhido, né? E olha que interessante, muitas vezes nós achamos que a pregação, né, é para os perdidos. A pregação é para os salvos. Deus, ele chama a gente de volta. A pregação também é para os salvos, né? Muitas vezes nós estamos aí
sentados, né? No nosso caso aqui, talvez no conforto do nosso lar, no sofazinho, pensando assim, bah, esse estudo, hein? Seria bom se fulano tivesse ouvindo, né? Ciclano tivesse ouvindo. Deus, ele fala para nós. Deus, ele nos chama. Ele está chamando a igreja porque muitas vezes, gente, nós nos tornamos religiosos nas nossas práticas. E nós achamos que estamos tendo um relacionamento com Deus. Nós nos acomodamos numa vida, né, simplista cristã, né? Numa vida até mesmo, talvez até medíocre. Nós nos acomodamos, né? E nós não estamos vivendo da maneira que agrada a Deus. E Deus, ele vem ao nosso encontro e nos chama. Volta, ó Israel. Né? Volta, ó igreja de Farroupilha, volta, igreja de Porto Alegre, para os meus caminhos, né? Restaura então esse relacionamento profundo de amor, quando nós sentíamos o nosso coração queimar por Deus. Terceiro ponto, o perigo do pecado, e agora sim, né? O versículo 1b. Vamos ler todo o versículo. Volta, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados causaram sua queda. Mais uma vez, os seus pecados causaram a sua queda. O pecado de Israel levou ele à queda. A nação caiu politicamente, moralmente e espiritualmente. Estava devastada. Estava devastada. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: quando um pecado entra no íntimo do coração e não é tratado, age como uma infecção insidiosa, cresce silenciosamente, causa perda de apetite espiritual, provoca cansaço e fraqueza, e então vem a prostração. Gostaria de repetir essa frase com vocês. Preste atenção, meus queridos. Quando um pecado entra no íntimo do coração e não é tratado, age como uma infecção insidiosa, cresce silenciosamente, causa perda de apetite espiritual, provoca cansaço e fraqueza, e então vem a prostração. Não subestime o pecado. Meus irmãos, não subestime o pecado. Por vezes, às vezes nós nos enganamos e pensamos que o pecado que a gente tem no nosso coração, a nossa fortaleza, é pequenininho, né? Comparado com outros, a gente faz essa distinção que ela é errônea. Muitas vezes nós falamos para nós, mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E esse pecado que está aí oculto, que a gente por vezes insiste, né, em alimentá-lo, ele está sendo uma infecção que silenciosamente está destruindo o nosso relacionamento com Deus, que está nos afastando de Deus. Por isso, Deus nos mostrou por meio do profeta Oséias, né? Que a base do nosso relacionamento deve ser a busca pela fidelidade. Deve ser a busca por um relacionamento sério, convicto, né? Um relacionamento de amor, um relacionamento pela busca, então, pela fidelidade. Você se lembra daquela passagem que, então, uma mulher que estava prestes a ser apedrejada, né? E aí Jesus diz, então, aquela famosa frase, atira a primeira pedra que nunca pecou, todos largam as pedras e eles vão aos poucos saindo e fica então só a mulher e Jesus. Jesus diz, escuta mulher, ninguém, estou parafraseando aqui, ninguém te condenou? Então eu também não vou te condenar, você pode ir. É assim que termina o versículo? Não, Jesus diz, vá, mas não peque mais. Para nós, da mesma forma, né, nós devemos, né, buscar a vida de santidade. Devemos buscar não pecar mais. E existe, então, uma condição nos versos aí 2 e 3 para que ocorra essa restauração, para que ela seja verdadeira. Vamos à leitura?
Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia receba-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Olha só, na NAA diz o seguinte: tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor. Israel, então, ele devia voltar-se a Deus, voltar-se dos ídolos, né, para Deus, colocar confiança em Deus e não nas alianças estrangeiras. O arrependimento, gente, ele significa o quê? Mudança de mente, de sentimento, de direção. Trata-se de uma mudança que ela vai começar no nosso interior e depois ela vai, então, passar para o nosso exterior. Em vez de desviar-se de Deus, Israel é chamada ao quê? A voltar-se para Deus e se arrepender e a converter-se, né? Após a volta, era necessário o quê? Reconhecer. Perdoa todos os nossos pecados. Perdoa todos os nossos pecados. A restauração ela vem pelo reconhecimento do pecado e pelo pedido de perdão. Eu não sei vocês, mas aqui na Gringolândia, né, o reconhecimento que somos pecadores é uma luta. Porque aqui, né, na Gringolândia, o pessoal já se acha bom o suficiente, né? E não precisa reconhecer e muito menos se arrepender. Então Deus nos chama, né, para a gente pedir perdão, né? Nos arrependermos da vida que nós estamos vivendo. Esse é os passos, a condição para nós restaurarmos, então, a nossa relação com Deus. Apenas reconhecer o erro, né, sem o devido pedido de perdão, não é arrependimento. Não é arrependimento. É apenas remorso, né? É como o marido que ele chega em casa, ele traiu a esposa, né? Seu trabalho, e ele chega em casa, ele encontra a casa limpa, a esposa cuidando dos filhos, e ele, puxa vida, mas que homem que eu sou, como eu tive coragem de trair a minha esposa, como eu tive coragem de fazer isso. Ele vai se deitar na cama, vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, fica com esse negócio na cabeça, ele passa um dia mal, no outro também, aí quando vê, logo esquece, e passado 1, 2 semanas, o que acontece? Ele vai lá e peca de novo, adultera. Então, esse sentimento é um remorso, ficou com um remorso momentâneo, não é um arrependimento que vem do nosso coração. E até para esse arrependimento genuíno, nós precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos orar e clamar a Deus, né? Me dá um coração quebrantado. Então, Israel, ele não devia apenas abandonar o pecado, mas também voltar-se para Deus o Senhor, rogando-lhe perdão. Quando nós voltamos para Deus, nós também voltamos para a prática do quê? Da santidade, da fidelidade. Nós pedimos para Deus, né, para a gente voltar também para o nosso primeiro amor. Lembra do filho pródigo? O que o filho pródigo? Ele estava lá com os porcos. Ele se lembra lá na casa do meu pai, né? Nem os empregados passavam. Eu estou arrependido. Mas ele não fica naquela situação, ele volta, ele vai diante do pai, ele reconhece seu erro. E o pai de braços abertos, né, esperando ele. E faz uma festa. É assim quando nós nos voltamos para Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, Deus está de braços abertos, nos esperando. E os próximos versículos, meus queridos, eles apresentam a restauração. Deus, ele fala que ele vai curar a gente da nossa infidelidade. A cura aqui é a cura desse nosso pecado, né? Dessas cadeias que nos prende. Deus, ele nos liberta. Jesus, ele nos dá uma nova vida. Ele vai curar, ele vai nos restaurar. E por fim, né, fala então do orvalho, né?
que a bênção de Deus, ela é que nem o orvalho. Nos versículos 5, serei como orvalho para Israel, e ele florescerá como um lírio. Pensa nessa questão do orvalho, que milagrosamente, né, tá aí todas as manhãs, vem para florescer, para dar vida. E é esse o nosso relacionamento que Deus quer para a gente. E é isso que nós devemos buscar como um orvalho, esse milagre que ocorre todos os dias, e assim que Deus deseja que nós possamos nos voltar para Deus, que nós possamos clamar a Deus, que acenda dentro de nós a paixão a qual nós tínhamos. Meus queridos irmãos, diante da palavra de Deus, existem só dois grupos, né? Os que ouvem a palavra e obedecem, né? E aqueles que rejeitam. E Deus, ele tem te chamado, Deus, ele tem me chamado a restaurar a nossa relação com ele. E ela deve ser restaurada. E que assim seja a nossa escolha, ela deve ser uma escolha sábia. Nós devemos olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida e clamar a Deus, que Ele sonde os nossos corações e que Ele peça, e que nós possamos pedir uma restauração completa. Amém? Vamos orar, entra na presença de Deus em oração. Meu querido, olha para a tua vida, como tu tem andado nesses últimos tempos, se você tem se desanimado, diminuído a leitura da tua palavra, devocional. Você não tem tido mais amor pelos perdidos. Você não tem mais tido tempos, momentos alegres na presença do Senhor. Clame a Deus agora. Peça para Ele uma restauração. Eu quero orar. Amado Deus, a tua palavra, Senhor, como nós comentamos, é viva, Senhor Jesus. Ela entra no nosso ser e ela transforma, Senhor Jesus, e nós clamamos que o Teu Santo Espírito venha ao nosso encontro, Pai. Restaura, Senhor Deus, o nosso abatimento espiritual, Pai amado. Não nos deixa, Senhor, sucumbir à pressão do mundo, Senhor. As tentações desse mundo, Senhor, como o povo de Israel fez, Senhor Jesus. Pai, nos dá uma vida de santidade, Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Nos dá um coração, Pai, quebrantado, um coração voltado para Ti, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Jesus, voltar a Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, ter um avivamento no nosso ser, Senhor Deus. Isso só pode ser feito, Senhor Jesus, pelo Teu Santo Espírito, amado Deus. Isso só pode ser feito, Pai, por Ti. E nós clamamos, venha ao nosso encontro. Restaura nosso relacionamento contigo, ó Deus. E nós cremos, Pai, nós cremos que o Senhor vai fazer, Senhor, muito mais do que nós pedimos, pelo Teu santo nome que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar aí com essa palavra. Forte abraço a todos. Amém? Venho a Ti me confessar pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos, perdido estou. Guia-me por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso.
estás aqui.